Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso lugar de encontro, nosso lugar de estudo, de meditação na palavra de Deus. E como a gente sempre diz aqui toda semana, é muito bom ter você conosco nessa meditação, nesse aprendizado do que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Vamos lá? Vamos lá, Andresa. Então, na semana passada, nós concluímos ali o capítulo 7 do livro de Atos, né? Nós vimos ali, então, nesse capítulo que é o maior... Sabe o que é o maior capítulo da Bíblia? É a maior pregação que nós temos na Bíblia, é essa defesa de Estevão, né? Então, a gente viu ali Estevão recontando a história de Israel e com isso mostrando a eles que aquilo que ele estava dizendo estava escrito na Bíblia que eles conhecem. É aquilo que já estava ali, ele estava sendo acusado de algo que eles, na verdade, conheciam, que eles, na verdade, sabiam que estava escrito ali, né? E por isso que ele finaliza aqui, dizendo ali no capítulo 7, assim, que vocês são teimosos, como vocês são de ouvido duro, de coração duro, né? É isso que Estevão vai dizendo ali para eles, porque está tudo ali, né? Ele só recontou aquilo que todas aquelas pessoas ali, que eram os doutores da lei, ali conheciam de cor e salteado, né? Por isso ele disse, o coração de vocês é duro, vocês são teimosos. E é isso que Estevão termina ali. E a gente vai ver agora o que acontece com essa igreja depois desse primeiro martírio, né? Desse primeiro homem a ser morto ali por pregar a palavra de Deus, por falar do evangelho, por falar a verdade das Sagradas Escrituras. E é isso que a gente vai conhecer agora, a sequência desses fatos aqui no capítulo 8 agora. Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos lá, Andresa. Então vamos começar a nossa leitura ali. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotação, vamos juntos meditar aqui nesse capítulo do livro de Atos. Verso 8, então. Nós encerramos ali, eu vou até ler o finalzinho do 7 aqui, que eu não sei se na sua Bíblia é assim, mas esse finalzinho, ela vem junto com o número 8 do capítulo, né? Ele diz assim, e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Verso 1, então. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha que interessante isso aqui, né, Larry? O texto está dizendo que eles foram dispersos. O que esse texto está dizendo para nós é que os cristãos que estavam ali em Jerusalém, que nesse momento que já passava de 8.000, Sim. Eles saem de Jerusalém, eles fogem de Jerusalém. A maioria né? deles, né? A maioria deles vai fugir dali, porque o texto está nos dizendo aqui que começou uma grande perseguição. Até então a gente já viu essa igreja ser perseguida, né? Nós vimos a igreja ser perseguida ali, os apóstolos sendo presos, apanhando, nós já vimos várias coisas acontecer, mas agora essa perseguição ela não é mais apenas com os apóstolos, né? É com a igreja toda, né? Todos aqueles que professavam essa fé. Então, aqueles que puderam, a sua grande maioria, fugiram dali e foram para essas regiões aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante para a gente compreender o porquê que Lucas está trazendo essa ênfase aqui para a região. A gente vai ver o Lucas falar aqui da região de Samaria, e antes da gente entrar aqui no texto, Larry, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre este lugar, porque a gente viu que o texto falou que eles foram para a região da Judéia e Samaria. Isso é como se fosse assim, hoje, estado, né? O estado da Judéia, o estado da Samaria. Então, e a gente vai ver Lucas falar muito de Samaria aqui, falando de Filipe indo para Samaria. Então, para que a gente tenha
um entendimento, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quem eram os samaritanos? Quem era Samaria? Então a gente volta aqui rapidamente um pouquinho na história do povo de Israel para dizer para você que Samaria, ela se tornou a capital do Reino do Norte. Nós sabemos que lá atrás, logo com o filho do Salomão, Roboão, ele não agiu com muita sabedoria, e aquele reino que tinha sido unificado no reinado de Davi, as 12 tribos que se tornou o reino de Israel, ele acaba sendo separado. 10 tribos vão para o norte e 2 tribos ficam no sul. Essas 10 tribos que vão para o norte, elas vão ficar sob o comando de Jeroboão, e a capital dela passa a ser Samaria. As 2 outras tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficam em Jerusalém, tem um outro rei. Então eles se separam, é aí que nós conhecemos aquilo que a Bíblia fala tanto do reino do norte e o reino do sul. O que acontece é que os assírios invadem o reino do norte. Eles invadem Samaria e eles levam cativos os judeus, deixam alguns para continuar cuidando ali, cultivando a terra, cuidando das coisas, mas a sua maioria eles levam cativos. E uma coisa muito intrigante que eles fazem, que a gente não vê isso em nenhum outro ponto da história bíblica onde o povo é levado cativo, outros povos são levados cativos, isso acontecer. Porque os assírios fazem o quê? Eles pegam alguns assírios e outros povos prisioneiros que eles tinham e mandam para essa cidade, para Samaria, para povoar aquela cidade, para viverem ali. E aí acontece uma miscigenação da população. Então os judeus que estavam ali se misturam com esses outros povos. E não se misturam só fisicamente, começa a acontecer ali, naquele lugar lá, eles começam, adora-se o Deus de Israel, mas adora-se também os deuses destes outros povos. A gente começa a ver aqui um sincretismo religioso, começa a acontecer nesse lugar. Não sei se é interessante, sabia e aí dá origem ao povo samaritano. E esse povo, inclusive, eles têm a Bíblia samaritana, porque eles só creem no Pentateuco. Os outros livros do Antigo Testamento, eles não creem, eles desprezam aquilo. E essa é uma das coisas, né? Essa mistura, essa miscigenação, eles acabam criando com isso uma religião própria, né? Então eles têm uma Bíblia própria, uma religião própria, tem o seu lugar próprio de adoração. E essas coisas foi o que fizeram com que os judeus tivessem essa raiva do povo samaritano, né? Eles não gostavam nem um pouco do povo samaritano, aliás, muito mais do que os outros povos, os gentios, como a Bíblia chama, né? Eles tinham muito mais apreço, muitas vezes, pelo gentio do que pelo samaritano. Então, nesse povo, são essas pessoas que a gente vai ver a primeira coisa começar a acontecer aqui. Então, só para você ter esse contexto, para você entender qual é a importância, né? O porquê que Lucas vai enfatizar esse lugar aqui agora. Sim. E aí, Andressa, logo no primeiro versículo, né? No primeiro versículo já vem, eu até estava vendo a seguinte situação. Começa aqui aquilo que Jesus vinha falando lá atrás, né? De que eles iriam acontecer isso com eles, né? Porque Jesus o tempo todo veio preparando os discípulos de tudo isso que via acontecer, né? Lá em Mateus 10, 23, ele fala que vocês seriam perseguidos e que eram para eles fugir, e na cidade que eles fossem maltratados, eles se mandassem para outras cidades e assim por diante. Quer dizer, começa a acontecer tudo aquilo, né, que Jesus já havia explicado, já havia alertado eles, né? Então aqui é o princípio realmente, né? Logo em seguida, Andressa, no 2, eu gostaria só que você lesse. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Aqui uma prova também para a gente, Andressa, que não foram todo mundo embora, né? Não foi porque ali, exceto os apóstolos, eles dizem, né? Mas existia ainda cristãos que ficavam ali. Porque, na verdade, existia uma lei que quando se apedrejava alguém, primeiro, aquela pessoa deveria ser enterrada com as pedras que foi apedrejado, por exemplo, né?
Então a pessoa foi apedrejada, pega todas as pedras, pega a pessoa, vai lá e enterra ela. Não poderia chorar nesse enterro, porque ele era um condenado. Então não poderia expressar nenhum sentimento, né? Mas a Bíblia fala aqui que eles estavam em grande pranto. Então seguramente eram alguns cristãos daqueles que sobraram ali no meio que foram fazer esse sepultamento do Estevão, tá? É muito interessante, essa lei inclusive que eu citei aqui, ela está lá em Deuteronômio de 21, 22 e 23, fala sobre essa lei, de o que acontecia com essas pessoas que eram apedrejadas e tal, que, né, depois de julgadas lá, nós sabemos que o julgamento não foi lá aquelas coisas, né? Mas só para nós entendermos por que que essas pessoas ali fizeram o sepultamento de Estevão, né? Piedosos ali, a Bíblia fala, né? E estavam em grande pranto. Não podia existir essas pessoas, mas eles o fizeram. Existe até alguns comentaristas, Andrés, muitos comentários, inclusive, que falam que algumas pessoas conhecidas da Bíblia estavam nesse enterro aí, né? Como que é interessante, né? Mas é uma coisa assim que só os comentaristas falam, que talvez, por exemplo, estaria lá quem conversou com Jesus, lá né? Não lembro o nome dele. Foi escondido conversar com Jesus lá, Nicodemos, né? Então até tem muitos estudiosos que falam... É interessante porque esse termo aqui que ele usa, né, homens piedosos, nós vamos ver ele falando assim de pessoas que não necessariamente eram cristãos convictos, mas que estavam tendenciosos àquilo, estavam curiosos, buscando, por exemplo, o caso de Cornélio, né? A gente sabe do centurião Cornélio lá, que depois Pedro vai pregar para ele e ele é convertido pelo Senhor, mas era uma pessoa que ela já tinha uma simpatia pelos cristãos, né? Então pode ser que ele esteja falando também desse tipo de pessoas, como Nicodemos, por exemplo. Exatamente. Mas olha só, uma pessoa que nós vimos pouco, quer dizer, pouco na verdade o versículo passado, né? Que foi o Estevão, e olha o que desencadeou tudo a partir de Estevão, né? E agora nós vamos ver e entender que eu tenho certeza que o Estevão não imaginava isso. Só agora lá com Jesus ele viu tudo aquilo que aconteceu, né? E a partir dele o que aconteceu. Então as atitudes de um cristão, gente, eu fico sempre pensando assim, sabe? Muitas vezes nós não conseguimos ver ou entender algumas coisas que nós fazemos quando pregamos, quando ensinamos e etc e tal. Mas olha só Estevão, né? A partir daí explodiu tanto a perseguição como explodiu o evangelho também. Não é verdade, né? A grande perseguição começa aqui, né? E é interessante a gente saber que aqui a gente vai vendo essa perseguição aqui aos cristãos e são o próprio povo judeu fazendo essa perseguição, né? Mas daqui a pouco nós vamos ter uma perseguição de Roma sobre a igreja e vão ser séculos. Só lá no ano 318, quando Constantino institui o cristianismo, a religião oficial, é que isso vai dar uma acalmada aqui, né? Então vejam como quando o texto fala assim que uma grande onda de perseguição, é porque foi uma grande onda mesmo, foram muito tempo de cristãos perseguidos, massacrados, mortos de todas as formas ali, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, verso 3. Tudo isso a gente vai ver com muita calma aqui no estudo de Atos, né? Sem dúvida. Verso 3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Aqui a gente está vendo começar a falar de Saulo, né? E a gente vai ver o apóstolo Paulo muitas vezes, até aqui no livro de Atos mesmo, e lá na carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, ele mesmo falar de quão cruel ele foi, de quantas coisas horríveis ele fez, né? E o que ele está falando é desse período aqui, desse período que Lucas começa a relatar aqui. É isso aí. E mais uma vez as predições de Jesus, né? Falando que ia acontecer com o seu povo, né? Os homens arrastados, as suas mulheres para fora, né? Levados à escravidão. Tudo se cumprindo, na verdade, né, Andresa?
Vamos lá no Verso 4 4. agora. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Lá eu acho muito interessante a gente mencionar aqui a soberania, como não ver a soberania de Deus nesses textos, né? Porque veja bem, nós sabemos que ir para Samaria, ir para a Judéia, ir para os confins da terra foi uma ordem que Deus deu. Foi uma ordem que Jesus deu aos discípulos. E essa perseguição aqui que culminou neles fugirem de Jerusalém é que faz com que isso aconteça, é que faz com que essas coisas comecem a acontecer. Veja que Jesus deu aquela ordem lá, mas até agora eles não tinham saído de Jerusalém. Até agora eles não tinham ido falar para os outros povos, eles continuavam ali. E se essa perseguição não começa, essa dispersão não acontece, de repente o evangelho estava até hoje só dentro de Jerusalém. Então é a soberania de Deus, mesmo naquilo que a gente olha e fala, que caos, que terror, tá tudo errado. Não, Deus não perde o controle sobre nada. A soberania de Deus em todas as coisas, até essa perseguição extremamente violenta que nós vamos ver, essa violência só crescer daqui por diante, faz parte da soberania de Deus. Deus está no comando dela, faz parte do decreto de Deus. E a igreja foi, e a igreja avançou dessa maneira. Então, às vezes a gente vê algo acontecendo e às vezes é Deus nos chacoalhando para, vai que tem outra coisa para você fazer, é pro outro lado que é para você ir. Às vezes Deus nos tira de uma situação de conforto, de uma estabilidade e nos põe numa situação extremamente desconfortável ali, que é para você, você está acomodado naquele lugar. Vamos atrás. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim na RIC, olha, se esse seu trabalho maravilhoso que te dá um conforto, que te faz progredir, que te faz ser reconhecido, é algo que está atrapalhando você de andar mais com Deus, Deus vai ser a primeira pessoa a arrancar ele de você, nem que para isso ele use o próprio Satanás. Exatamente. É assim que acontece. E olha só, Andressa, o que fala aqui no versículo 4, ele fala não sei da palavra, mas que palavra é essa? Né? As boas novas. Que palavra? O que é essas boas novas, na verdade? Porque eles não tinham o Novo Testamento. Né? Eles não sabiam disso. Eles sabiam, gente, porque o que eles sabiam era exatamente o que eles tinham aprendido com Jesus. Né? Eles estavam ali para falar de Jesus. O que aconteceu, como é que foi a sua morte, como é que foi a sua ressurreição, né? A capacidade dele salvar, né? O senhorio dele nesse reino, né? A glorificação dele. É isso que eles estavam pregando, é isso que eles estavam mostrando para o povo. E aí é onde que transformava, e o povo ficava admirado, né? De ouvir aquilo tudo. Imagino, eu se fosse na minha época, André, se eu estivesse ali, digo, meu Deus, como é que eu não fui atrás desse Jesus, encontrar, poder ter uma palavrinha com ele, né? Imagino o que esse povo estava sentindo ali, das coisas que tinham passado recentemente, né? Até o próprio povo samaritano já tinha ouvido falar de Jesus, não é verdade? Sim, lembram-se da mulher samaritana que Jesus fala com ela lá no poço, ela já tinha basicamente montado uma comunidade ali em Samaria. Seguramente ela tinha uma igreja ali, não é verdade? Verso 5. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quem é esse Filipe aqui? Lembra Jesus lá no capítulo 5, 6 do livro de Atos? Quando os 7 diáconos são escolhidos, Filipe é um desses diáconos. Então aqui nós estamos vendo o segundo diácono escolhido ali, né? Segundo, mais um, né? Não estou dizendo o segundo em grau de importância, mais um daquela lista de 7 que tinha o serviço da mesa, mas que também estava falando da palavra de Deus. Isso mostra para nós o quanto todos nós temos essa responsabilidade de falar do Evangelho do Senhor. E sabe o que me chamou a atenção, Andressa? Que ele foi pregar para um povo que não era judeu, né? Que não era judeu. Ao passo que até os apóstolos de Jesus ficaram meio assim... Ainda estavam lá dentro de Jerusalém. Não, mas os apóstolos de Jesus, na época que eles chegaram lá com Jesus, eles ficaram assim, poxa, né? Mas nós vamos falar, e esse povo não é para nós, né? E o Filipe não. Quer dizer, ele tinha entendido o que era o Evangelho, ele tinha entendido o que Jesus realmente tinha pregado. Não importa onde, não importa quem.
vamos pregar o evangelho e pronto. E olha, mais uma vez aí a soberania de Deus, o quanto Deus tem todas as coisas no seu controle, na palma das suas mãos, né? Filipe era um judeu, mas ele não era um judeu ali da Judéia, ele era um judeu da dispersão, ele era um judeu, lembra, nós falamos sobre isso no início de Atos ali, ele era um judeu que nasceu em outras regiões ali do Império Romano. Então ele falava a língua grega, era mais fácil o acesso dele ali à região de Samaria. Então Deus pegou até a pessoa certa para ir lá falar. Porque você vai se lembrar, né? A gente conhece um pouco da palavra de Deus, de quando Deus manda Pedro ir pregar para Cornélio. Deus tem que dar uma visão para Pedro, né? Tem que fazer uma coisa para que Pedro vá falar para aquele gentio. Que não, olha só, Deus já enviou um judeu de língua grega que não era ali daquele lugar, que tinha um acesso mais fácil a Samaria, ele foi tranquilamente. É verdade. E olha só o 6, Andressa, como é maravilhoso. Vou ler aqui o verso 6. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Atenção às palavras de Deus. Gente, coisa mais importante que tem quando alguém fala, Andressa, quando alguém está falando de Deus, assim, muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Até num culto, por exemplo, nós não prestamos atenção. E aqui, até na minha Bíblia, na minha versão aqui, ela fala que eles prestavam atenção no que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, né? Então, eles prestavam atenção. O princípio, a prontidão de um cristão, Andresa, é ouvir a palavra de Deus. Ele tem que estar atento a isso. Ele tem que prestar atenção no que o pastor está falando, no que as pessoas estão falando a respeito da palavra, porque é uma forma, é o primeiro passo da reverência das coisas de Deus, sabe? De você ter reverência, você escutar, prestar atenção, sabe? Prestar atenção do que está acontecendo naquele momento. Quando nós não prestamos atenção, é a mesma coisa, nós não estamos nos importando com aquilo que está sendo dito, porque aquilo que está sendo dito seguramente vem da palavra de Deus, né? Então a gente tem que prestar essa atenção, que é muito importante para nós esse conhecimento. E quando nós prestamos atenção, Andresa, essa atenção que nós prestamos em relação à palavra, daí aonde vem quando nós temos essa reverência, vamos dizer assim, sobre a palavra de Deus, isso conduz nós a uma conversão realmente, sabe? Nós conseguimos começar a entender, a converter o nosso pensamento, a entender, sabe, o que está acontecendo realmente. E aí sim, esse passo da conversão vem a regeneração nossa. Aí nós começamos a nos regenerar, entendeu? Então, isso que é o importante para nós. Quando nós começamos a prestar essa atenção. E esse povo aqui, eles estavam fixados, aprendendo, entendendo. Isso começou a ter no meio desse povo começou a acontecer uma coisa tão forte ali, que aí vamos ver agora quantas pessoas, quanta gente veio a se converter, né, e a entender o que a palavra de Deus estava dizendo. E o texto fala aqui, né, que eles viram os sinais. Nós estamos lendo isso desde lá do início, desde o Pentecostes, né? Falando que a pregação, lembra quando nós falamos da pregação poderosa ali de Pedro? Ela vem sim carregada de... é uma pregação espiritual, carregada de poder de Deus, é palavra e poder de Deus. E esses sinais que essas pessoas estavam eram o poder de Deus. O Filho de Deus, quando ele está falando da palavra de Deus, sim, os sinais, o poder de Deus, ele tem que estar junto, ele faz parte disso. Ele não é o fim, mas ele é o meio para que todas as coisas acontecerem, né? Você viu que isso é algo que chamou a atenção daquelas pessoas, os sinais que Felipe fazia. E é muito interessante, Larry, que aqui no livro de Atos nós só vamos ver fazer esses sinais que o texto vai falar, que vou até ler quais eram esses sinais aqui, o verso 7. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados.
Por isso houve grande alegria naquela cidade. Então, esses sinais que as pessoas estavam vendo, essa manifestação de poder, isso acompanha a palavra de Deus, isso acompanha a boa nova. Essa é a autoridade que o Senhor deu, né? E enquanto aqui no livro de Atos nós vamos ver os apóstolos fazendo esses sinais e apenas Estevão e Filipe fazendo isso, mas ninguém. Mais ninguém. Né? E essas curas ali, Andressa, serviam realmente para autenticar aquilo que ele estava dizendo. Sim. Né? E como que é interessante uma coisa assim, que eu vejo aqui, fala muito não só dos coxos, dos paralíticos, mas fala dos espíritos imundos, né? Que existiam naquelas pessoas, que estavam ali dominando aquelas pessoas. E eu fico pensando assim, a pregação do Filipe provocou esses espíritos, né? Mas ele, em momento nenhum, ele ficou com medo deles. Ele continuou pregando a palavra, ele continuou falando, né? E a palavra triunfou por cima de todos eles, entendeu? E a importância que existe, que muitas pessoas dizem assim, eu vou pegar a palavra, mas depois eu vou receber chibatada, ou isso que... Gente, palavra, quando você prega a palavra vai triunfar sobre qualquer um desses inimigos. Não tenha dúvida disso. Isso aconteceu com Estevão, claro, que não foi ele, né? Mas foi por meio da graça, pelo meio do Espírito Santo, né? Que isso tudo aconteceu. A gente não pode tirar de mente que Filipe acabou de ver o seu companheiro de ministério, Estevão, ser morto justamente por estar falando a palavra. E agora ele entra nesse lugar que era tão terrível para qualquer judeu, né? E eu me lembro agora, lá falando dessa questão do que era um samaritano para um judeu, que era uma ofensa tão grande para o judeu, o samaritano, que uma vez os fariseus chamaram Jesus assim para ofendê-lo, samaritano endemoniado. João 8 fala isso. Né? Era um xingamento. Então esse jovem aqui, esse homem que foi lá chamado para ser um diácono, que acabou de ver o seu companheiro ser apedrejado, ele vai com ousadia nesse lugar que para eles era o terror, né? Era um insulto você ser um samaritano, você falar com o samaritano, mas ele vai lá com poder, com o Espírito de Deus, com a palavra cheia da manifestação da graça de Deus, demonstrando todos esses sinais. E olha o que o 8 terminou dizendo, né? Por isso houve grande alegria naquela cidade. Eu fico imaginando o gozo, o júbilo daquela cidade, né? Quando o Filipe está ali falando, aquelas pessoas começam a observar tudo que ele está falando, pessoas sendo... E a alegria, né? A alegria daqueles que estavam sendo convertidos, a alegria daqueles que estavam sendo curados, daqueles que estavam sendo libertos pela pregação daquela palavra. É verdade. É fantástico. É verdade. E a alegria, Andresa, olha só, a alegria aqui, ela é um dos aspectos do fruto do Espírito. Olha Sim. Só como que é interessante isso, né? Então, a alegria, ela é um dos aspectos do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. A alegria verdadeira consiste num sentimento constante. Você está alegre constantemente. Você é uma pessoa alegre. O teu bem-estar, o teu íntimo. Eu quero falar isso, André, porque existe uma diferença de alegria e felicidade. Certo? A alegria é uma coisa no teu íntimo. Você está alegre. Independente do que está acontecendo ao seu redor, você é uma pessoa alegre. É dentro, é no íntimo, sabe? Porque ele é fruto do Espírito Santo. Quando você fala em felicidade, eu estou feliz porque ganhei um presente, Andressa, então eu estou muito feliz. Estou feliz, mas o feliz passa, a alegria não. A alegria é fruto do Espírito, entendeu? Então existe uma grande diferença. Por isso que a palavra diz que havia grande alegria naquele lugar. Olha só como que é interessante, né? Às vezes a gente passa assim, que havia grande alegria naquela cidade. Entendeu? Às vezes a gente passa e não consegue entender. Essas pessoas dessa região, dessa cidade, elas estavam vendo pessoas que fugiram.
até ali para aquele lugar, porque por conta da perseguição que começou em Jerusalém. Então, assim, ser um cristão não era algo assim que, peraí, essas pessoas estão com medo, elas estão fugindo, de repente não era algo para trazer grande alegria, mas o poder da palavra de Deus, né? Quando o Espírito Santo toca na nossa vida, nos traz clareza, nos traz entendimento, nos traz convencimento e nos transforma, isso gera em nós alegria. Alegria. Estamos alegres. Um cristão, ele é uma pessoa alegre. Porque ele não depende de circunstâncias. A alegria do Senhor. Né? A sua alegria está no Senhor. A sua alegria não está naquilo que ele pode ter, naquilo que ele pode receber, ou naquilo que ele pode ser. A sua alegria está em Jesus. Em Jesus. Somente. Somente em Jesus. Está no íntimo, né? Está no nosso coração. Como é que nós estamos aí, Andressa? Melhor a gente parar. Já estamos com o nosso horário. Eu achei que nós íamos um pouco mais longe hoje também, né? Mas, gente, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente, cada dia mais, a gente fica feliz em poder estar com vocês, né? Poder trazer para vocês aquilo que a gente tem aprendido, desfrutar, conversar, aprender com vocês muito também, a gente aprende muito com vocês, mas eu desejo a cada um de vocês que vocês possam ter essa alegria. Sim. Essa alegria, esse fruto do Espírito na vida de cada um de nós. Sim. Essa alegria. Independente da situação, independente da condição, nós possamos ser alegres. Ouvindo a palavra de Deus, como aconteceu aqui nessa cidade, né? Que como naquela cidade, Estevão, como aconteceu com Estevão, que a gente possa estar, né? Estar alegre no nosso íntimo, porque isso é fruto do Espírito, não podemos esquecer disso. Tem uma frase que um dos pais da igreja, Tertuliano, disse e que é muito verdadeira. Diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É isso que nos dá alegria. Haja o que houver, custe o que custar, né? É verdade. Tem aquela musiquinha que fala, né? Haja o que houver, custe o que custar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas amém. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Pai querido, mais uma vez, porque podemos estar na sua presença e entender, Pai querido, que o propósito do Senhor para as nossas vidas é muito maior daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Obrigado, meu Pai querido. Obrigado porque nós possamos aprender na vida esses primeiros homens que começaram a pregar a Tua palavra, que nós possamos entender que o fruto do Espírito é a nossa alegria. É daí onde vem a nossa alegria, não é dos nossos presentes, não é daquilo que nós conquistamos, mas aquilo que vem diretamente do trono para nós, que pode estar no nosso íntimo, Pai. Que o Senhor gere essa alegria no coração de cada um de nós, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. E nós te esperamos aqui na semana que vem. Vem pra sala. Vem pra sala.